Boa tarde. A nossa pesquisa é sobre a prestação de contas das universidades federais, as 63 universidades, no novo formato do relato integrado. O artigo foi elaborado por mim, Diogo, e pelo professor Otávio, que é o meu orientador. Inicialmente, só para contextualizar a nossa pesquisa, a partir de 2018, Ô, Diogo, o TCU... Oi, professor. Diogo, um favor para nós, vai em tela cheia, que aí Tá, não está modo a apresentação para nós, não. Dá para aumentar o volume do microfone no Teams. No Teams. É lá no Teams mesmo, tela cheia no Teams, tá? Compartilhar, tela cheia. Agora está ok, professor? Aí, agora foi. Obrigado, professor. Então, a partir de 2018, o TCU, o Tribunal de Contas da União, baixou uma normativa obrigando que todas as entidades e órgãos da administração pública federal elaborassem as suas prestações de contas anuais no formato de relato integrado. Então, a partir foi abandonado, né, o relatório de gestão e, a partir de agora, é o relato integrado. Então, o nosso objetivo é verificar as mudanças decorrentes da institucionalização do relato integrado, né, como novo formato na prestação de contas das universidades federais. E o que acontece? A partir desse contexto, dessa obrigatoriedade, a gente pesquisou a teoria institucional. E dentro dela, a gente tem 3 mecanismos de forças, que é chamado de isomorfismo, né? O normativo, que é quando tem as iniciativas colaborativas voluntárias, o mimético, que é quando as instituições vão buscar as melhores práticas, e as coercitivas, que é quando as instituições vão ser obrigadas, por meio de algum dispositivo externo, a buscar sua legitimidade perante a sociedade a partir da adoção de algumas práticas. E a teoria institucional, ela vem justamente calhar com a questão do relato integrado, porque o relato integrado, ele não é aquele relatório prescritivo, né? Já vem ali tudo, como o TCU era o relatório de gestão, tudo organizado, tudo já padronizado. Não, ele trabalha com princípios e deixa cada instituição livre para focar no que realmente gera valor público, né? Ou valor social, que são os resultados de gestão, efetivamente. Então, um dos grandes diferenciais do relato integrado para o setor público e também para o setor privado é a questão do pensamento integrado a partir de múltiplos capitais. Ele trabalha não só com capital financeiro, mas com capital manufaturado, capital social e outros, e justamente é o que o setor público geralmente gera, né? Não só resultados financeiros, né, mas entregas de bens e produtos públicos para a sociedade. Então, é justamente esse valor público que o relato integrado busca capturar a partir das suas prestação de contas dos órgãos públicos. Então, o TCU ele muda o foco da normativo para ir só financeiro, né, para agregar esses novos capitais e também esses novos resultados para a sociedade. Então, falando agora dos nossos procedimentos metodológicos, a pesquisa começou em 2023. Inicialmente, nós enviamos, tem um site do Forplad, onde estão os dados, né, institucionais de todos os pró-reitores de planejamento das instituições federais, que são os responsáveis por elaborar as prestações de conta de cada universidade. Só que, conforme a orientação do nosso orientador, a gente percebeu que só a pesquisa, o questionário online, né, enviado para eles, tornaria a nossa pesquisa incompleta. Então, em 2024, nós enviamos para os auditores do Tribunal de Contas da União o questionário, o mesmo questionário mais adaptado, com algumas perguntas de acordo com a especificidade dos auditores, já que, primeiramente, a gente fez para quem faz a prestação de contas e depois para quem avalia a prestação de contas das universidades, quem valida ou não aquele documento. Então, a nossa amostra ficou composta por 7 respondentes das instituições federais de ensino, as IFES,
e 4 do TCU. O questionário tem perguntas fechadas, perguntas abertas, ele é formado por 13 perguntas, composto por 13 perguntas. Então, aqui algumas... o primeiro quadro que a gente vai apresentar, não é possível apresentar todos pelo tempo, é justamente essa diferença entre o modelo do relatório de gestão e do relato integrado, de acordo com a visão tanto das instituições federais de ensino, né, de quem elabora, e do Tribunal de Contas da União, de quem avalia. Né? Então, com principais diferenças, a gente ainda consegue perceber que, para as IFES, né, ele ainda se tornou um grande desafio. Por quê? A questão de não ser um documento prescritivo, de haver mais liberdade, a questão de se ter mais necessidade agora de aspectos visuais, layout, então acabou trazendo novas responsabilidades e para a visão do TCU, né, eles mesmos também acabam que em alguns momentos, quando a gente vai ver a pesquisa, eles começam a falar, como aqui na segunda linha, né? Ele fala, o relatório de gestão integrado. Então, como não há uma ruptura total, essa dinâmica da institucionalização acaba que, de 2018 até agora, 2024, a entidade não consegue ver, de fato, as características do relato integrado totalizadas, né? Completas, ou totalmente essa ruptura total, na nova formato de prestação de contas das instituições públicas. Né? Aqui no outro quadro, ainda falando das diferenças, né, o TCU adota, né, que ele diz que hoje tem que ter links, que é justamente uma interface de transparência institucional das instituições, onde possa ter comparabilidade, possa ter download das informações, possa ter transparência, possa ter uma série de informações que, de fato, a sociedade possa acompanhar. Né? Então, na linguagem visual, uma linguagem não só técnica, né? Como antes era um documento exclusivamente para os órgãos de controle. E hoje eles têm essa percepção de tornar o relato integrado um documento para a sociedade, né? Uma linguagem mais acessível, tá? E para as IFES, ainda há essa preocupação assim que aumentou o trabalho com relação à questão de layout, né, contratar pessoas, tanto que uma das perguntas que a gente faz é o que é que mudou na prestação de contas, né? Então, as IFES sempre falando assim, agora a gente tem que, nossa capacitação, como fazer infográfico, como fazer palheta de cores, como fazer uma série de gráficos, né, e em linguagem visual, e o TCU tentando deixar claro que a preocupação ainda não é essa, mas sim tornar a transparência mais aperfeiçoada, com uma linguagem acessível e focada, de fato, no que é que as entidades estão gerando de resultados para a sociedade. Né? Então, essas são as principais diferenças, né, do que a gente percebeu, contudo, talvez não tenha uma sintonia total conforme a teoria institucional vem trabalhando. Né? Então, aqui as principais mudanças, né? Como a gente falou, a IFES, infográfico. Então, para eles, o que mudou é que agora o relato integrado tem uma composição maior de linguagem visual. Já para o TCU, não. Agora, há uma responsabilização maior pelo um documento chamado que é Carta dos Dirigentes, onde o gestor da instituição tem que assinar, tem que dizer que, de fato, aqueles resultados, pelos resultados que eles alcançaram, e pelos que eles não alcançaram, e dizer o porquê também que eles não alcançaram. Então, só passando aqui por causa do tempo, quais são as principais conclusões e análises que a gente faz? De acordo com a teoria, basicamente, os melhores relatos integrados ou aqueles que já foram institucionalizados no setor público dependem exclusivamente dos gestores, ou seja, não é o isomorfismo coercitivo, ou seja, o fato do TCU ter criado uma normativa que está influenciando, e sim
de forma voluntária ou baseado no benchmark que cada instituição faz com relação ao que eles consideram as melhores práticas. Tá? E aí a teoria vem citando algumas dificuldades ou situações contextuais do setor público que limita, de fato, a institucionalização do relato integrado, que é não ter ainda um parâmetro do que é qualidade do relato integrado no setor público, diferente do que a gente tem do setor privado, até porque, quando a gente está buscando a literatura internacional, o relato integrado das universidades de países, principalmente da União Europeia, ele é utilizado de forma, um parâmetro de qualidade da literatura internacional para angariar recursos, né, para as instituições, doações. Então, as instituições buscam evidenciar os seus capitais, não só o capital financeiro, justamente para receber doações, algo que ainda não tem no Brasil. Outra situação que não tem no Brasil é a questão da auditoria externa, especializada no relato integrado do setor público, que diminui também essa institucionalização e qualidade da informação do relato integrado. Né? Então, a gente ainda tem pouco ou nenhuma divulgação dos 5 capitais que não é o capital financeiro. Então, a gente ainda está muito focado no orçamento público, do que foi empenhado, do que entrou em resto da pagar, e não do que, de fato, do capital manufaturado, do capital intelectual, que é justamente um dos grandes diferenciais do relato integrado, né? Que é a informação qualitativa e não só a informação financeira. E no cenário brasileiro, né, ainda não há, além da auditoria que a gente falou de relato integrado no setor público, não há prêmios, não há certificações, rankings de qualidade do relato integrado. Então, isso também dificulta esse processo de institucionalização. Acaba que, diante dos resultados, fica mais na questão do formato em si, né? Mas as próprias nomenclaturas que tanto o TCU como quem elabora das IFES ainda chama de relato integrado de gestão, né? Ou seja, está entre o relato de gestão, o relatório e o relato integrado. Contudo, nossas conclusões é que o RI representa o que há de mais moderno no universo dos relatórios corporativos, já que ele é uma evolução do relatório de sustentabilidade, né, e do relatório financeiro. Contudo, a sua institucionalização ainda depende do gerencialismo institucional, ou seja, da gestão de quem está na frente dos órgãos, para que, de fato, se tenha um pensamento integrado e, assim, venha a ter a transparência institucional, principalmente do que gera de valor público para a sociedade. E também, conforme a teoria institucional, que é a nossa base aqui para interpretar os resultados, o isomorfismo normativo e mimético possui muito mais impactos sobre as instituições federais de ensino do que a pressão coercitiva do TCU. Então, basicamente, elas vão buscar aquelas que mais se destacam por meio do benchmark para aprimorar, né, suas práticas de transparência institucional por meio do relato integrado. Com relação à pressão da sociedade, em relação à transparência, ainda é muito limitada, visto que quase nenhuma instituição tem essa área de suporte para a informação, porque como o relato integrado ele trabalha por meio de links, de infográficos, de hipertextos, né? Então, ele é basicamente um extrato da informação. Se a pessoa quiser se apropriar mais sobre aquele capital, quiser buscar uma série histórica, fica o link lá, né? Como saiba mais, clique aqui, aí a pessoa vai lá, baixa, faz um estudo de uma série histórica, né? Que é justamente essa prática que o relato integrado quer. Contudo, poucas instituições de ensino ainda tem já essa área desenvolvida, né? Essa área de suporte à informação, tá bom? Também o estágio atual do relato integrado do setor público ainda é um conceito vago, embrionário, informal, e é definido individualmente por cada elaborador ou por cada avaliador, conforme os resultados viram. Então, não há ainda uma institucionalização total, né,
do conceito de relato integrado no setor público das instituições federais de ensino. E não ocorreu essa ruptura total, ou seja, acaba que muitos documentos, que é o outro artigo que a gente está fazendo da tese, fica evidente isso, como relatos integrados, onde não há confusão, ou seja, não diminuiu o número de páginas, relatos integrados onde não há hiperlink, não há hipertexto, mesmo depois de vários anos que já se mudou, né, e já se exige essa adoção desse novo formato de prestação de contas. Então, é uma prática nova e a gente acredita que ainda é insuficiente o número de estudos, né? É uma das nossas limitações e sugestões para que se tenha estudos relacionados à qualidade do relato integrado, né, no setor público brasileiro. Justamente para que a gente consiga obter essa métrica de qualidade da informação do relato integrado por diferentes instituições públicas. Tá bom? Então, as nossas limitações são esses desafios associados com relação a encontrar um parâmetro científico para estudar o relato integrado no Brasil. A gente acaba que, basicamente, todas as pesquisas e as citações que a gente tem ainda é tudo do setor da União Europeia, das instituições de ensino de lá, e a gente está tentando replicar esse modelo de análise aqui no Brasil, já que no setor público ainda é muito incipiente as pesquisas, ainda está de forma embrionária. Bom, então, é justamente isso. A nossa sugestão de estudo, né, é justamente novos estudos, criar indicadores para contabilizar a criação de métricas de valor no setor público, justamente criar essa questão do ranking, o que é um relato integrado de qualidade, o que é um relato integrado de não qualidade, né, ou de qualidade baixa, né? A gente ainda não consegue ter um mecanismo de mensuração no setor público. Bom, e a questão também da auditoria, já que, por mais que se tenha os órgãos de auditoria interna das instituições de ensino, no caso das IFES, né, eles não têm essa competência de asseguração do relato integrado. A análise deles é apenas na questão do capital financeiro. E aqui estão as nossas principais referências. E é isso, professor.